Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar juntos nesse dia, nessa segunda-feira, nessa conexão de oração, para nós orarmos, para nós clamarmos ao nosso Deus, para nós invocarmos a sua santa presença. É um privilégio, né, irmãos, nós podemos estar reunidos na presença do nosso Senhor, em oração. É um privilégio nós sermos intercessores, é um privilégio nós podemos adentrar diante do trono da graça de Deus, não é verdade? Então eu convido você a tomar a sua Bíblia, onde você está neste momento. Nós vamos basear todas as nossas orações na palavra de Deus. E eu convido você também, além de tomar a sua Bíblia, a que você esteja entrando agora nessa disposição realmente de ser usado por Deus como intercessor na presença do Senhor. Amém? E nós vamos começar o nosso período adorando o nosso Deus, louvando ao nosso Deus, exaltando o nosso Deus, porque o nosso Deus é este Deus maravilhoso. Amém? Pai, nós graças te damos, nós exaltamos o teu nome, eu te exalto, Senhor amado, nessa segunda-feira, eu glorifico o teu nome, e os irmãos que estão se reunindo comigo também exaltam o teu nome. Senhor, nós queremos te exaltar em primeiro lugar, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Senhor, a tua bondade não tem fim. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és este Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão grandioso. A tua palavra diz que o Senhor é tardio em irar-se e de grande misericórdia. Que Deus incrível é o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és este nosso Deus. Pai, quantas vezes as pessoas têm uma expectativa ou foram ensinadas que Deus é irado, que o Senhor é irado, que o Senhor é mau, que o Senhor precisa ser aplacada a tua ira, mas não é isso que a tua palavra diz. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que grandes são as tuas misericórdias. A tua palavra diz que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então nós queremos te adorar, te bendizer, te louvar, te exaltar, te agradecer por essa tua bondade tão grande, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor amado, este amor que nós temos pelo Senhor e que nós expressamos com as nossas palavras agora. Recebe a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado por tu seres quem tu és. Muito obrigado pelo teu caráter, pela tua santidade, pela tua fidelidade, pela tua retidão, Senhor amado, e por este amor que não tem fim. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, tome a sua Bíblia agora e abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos desse Evangelho de Lucas. E o primeiro vai ser no versículo de número 31. Aqui no versículo de número 31, nós vamos ler essa história. E hoje eu creio que a direção do Senhor para essa reunião é uma direção que fala sobre libertação. Amém? Isso que o Senhor quer demonstrar o seu poder, é esta realidade que o Senhor quer demonstrar sobre a sua vida, sobre a minha vida, a sua fidelidade, a sua misericórdia e o seu poder, irmãos. Deus quer mostrar para nós que o seu poder, ele é esse poder que traz libertação. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31, a palavra diz assim: E desceu a Cafarnaum, né? Jesus desceu à cidade da Galiléia e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha, irmãos, como que é a palavra de Jesus, com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: Cala-te, sai deste homem.
O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém? Irmãos, nós nesse momento, nós vamos nos revestir da armadura do Senhor e nós vamos tomar agora pela fé posse da autoridade que o Senhor nos deu, amém? Porque esta noite é uma noite que nós vamos estar comandando ao reino das trevas, a esses espíritos malignos que estão aí atormentando na sua casa, na sua família, que estão atormentando seus vizinhos, aquele seu amigo, aquele seu parente, que você está orando, intercedendo por eles, e nós, a direção do Senhor é que nós precisamos exercer a autoridade que o Senhor nos dá sobre o reino das trevas, amém? Então, Pai, todos juntos, nós agora que estamos conectados nessa conexão de oração, Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse agora da Tua armadura completa, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, do cinturão da verdade, da couraça da justiça, nós tomamos posse, Pai, do capacete da salvação, da espada do Espírito, tomamos, Senhor amado, agora o escudo da fé e também as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Nós te pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Perdoe todos os nossos pecados, Pai, e que o Senhor coloque agora os teus anjos de guerra, os teus anjos ministradores, os teus anjos que o Senhor tem colocado ao nosso redor para estarem cumprindo os decretos que nós vamos dar em teu nome. Pai, no nome de Jesus, nós agora, Senhor amado, nos posicionamos, Senhor, contra toda a ação de demônios na vida desses irmãos que estão orando conosco agora, em nome de Jesus. Nós comandamos agora no nome de Jesus que, em primeiro lugar, ouçam. Pelo Espírito Santo de Deus, nós determinamos que esses demônios ouçam agora. Esses demônios opressores. Irmãos, você que tem sentido aí uma opressão dentro da sua casa, uma opressão no seu lugar de trabalho, talvez uma opressão quando você vai dormir. Esse é o momento de você se posicionar agora. Amém? E nós, na autoridade do nome de Jesus, nós usamos essa autoridade. E nós falamos como Jesus falou, com poder e autoridade, porque Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então nós repreendemos agora toda esta ação da opressão. Toda esta ação em que essas pessoas têm se sentido oprimidas, toda esta ação onde esses demônios têm oprimido vidas, seja trazendo preocupação, seja trazendo dores, seja trazendo qual tipo de opressão seja, nós determinamos que essa opressão espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Toda essa opressão no lugar de trabalho, demônios, vocês que têm estado nos locais de trabalho do povo de Deus e tem estado oprimindo estas pessoas, esses que estão orando conosco agora, nós te resistimos, em nome de Jesus, e nós comandamos: saiam, batam em retirada, em nome de Jesus. Nós quebramos o poder desta opressão dentro desta família. Estes homens, essas mulheres, essas crianças pequenas que têm estado oprimidos dentro desta casa, dentro desta escola, nós quebramos o poder desta opressão maligna agora e te determinamos: demônio, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também no nome de Jesus, nós resistimos agora a toda ação dos demônios de enfermidade.
toda ação da enfermidade física e também toda ação da enfermidade por causa de ação de espíritos de enfermidade. Irmãos, dá uma olhada aqui na continuação do nosso texto de Lucas 4. O Senhor Jesus tinha acabado de libertar um homem endemoniado. Esse homem era oprimido do diabo, ele era endemoniado. Olha aqui em Lucas 4, 38. Deixando ele, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos agora o poder das enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar lendo aqui, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que se calassem, pois eles sabiam que ele era o Cristo. Pai, no nome de Jesus, esse é um momento de cura. E nós repreendemos tanto a ação de demônios, espíritos de enfermidade, que a palavra diz que existem. Esses demônios que trazem enfermidade. E primeiro nós falamos com vocês. Espíritos malignos de enfermidade, vocês vão deixar esses corpos agora em nome de Jesus. Esta pessoa que está com dor de cabeça, essa dor de cabeça constante. Esta pessoa que está com esse problema de saúde, que ela procura, vai num médico, vai no outro médico, vai no outro médico, ninguém acha qual é a causa. Esta pessoa que vive com este mal-estar, nós repreendemos isto agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Espírito maligno de enfermidade, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Também espíritos malignos, vocês que causam as doenças emocionais, psiquiátricas, vocês que são os oportunistas, vocês se aproveitam das doenças psiquiátricas e vocês ficam ali judiando dessas pessoas que têm com depressão, que têm toda sorte de ansiedade, que têm toda sorte de distúrbio emocional. Vocês não vão se aproveitar da doença delas. Nós te resistimos e te ordenamos, sai agora, em nome de Jesus. Nós resistimos toda a ação dessas doenças causadas por demônios. Em nome de Jesus, sai. Sai e não volte mais. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos continuar orando por cura. E nós repreendemos agora a enfermidade. Assim como Jesus repreendeu esta febre, nós repreendemos de sobre os corpos as febres. Nós repreendemos de sobre os corpos as doenças, as enfermidades, as dores crônicas. Essas pessoas que têm dores pelo corpo, que têm fibromialgia, nós repreendemos essa enfermidade agora. E nós ordenamos, saia deste corpo em nome de Jesus. Todas essas doenças que têm estado sobre essa vida, essa pessoa que tem tido essas crises de coluna, nós repreendemos agora todas estas dores e determinamos este mal, saia em nome de Jesus. Essa pessoa que tem estado com problema na perna, com problemas sérios na sua perna, na sua circulação sanguínea, nós resistimos agora a esta doença. Em nome de Jesus, nós resistimos às bactérias, nós resistimos aos vírus, em nome de Jesus, e nós determinamos haja cura nessa circulação agora, haja cura agora nesses órgãos, em nome de Jesus. Também estas pessoas que têm essas dores nas mãos, nas articulações, nós resistimos agora, em nome de Jesus, essas dores, e nós determinamos, haja um milagre criativo agora. Haja um milagre dentro desses ossos, criando agora essa cartilagem, criando agora isso que foi danificado,
pecado. Pai, essa pessoa que talvez até mesmo é dito para ela que ela precisa de uma cirurgia, mas o Senhor é o supremo cirurgião. Então nós decretamos agora no nome de Jesus que haja um milagre, um milagre. Nós chamamos a existência agora os milagres em nome de Jesus. Nós repreendemos também toda essa ação da insônia. Irmão, você que tem insônia, ou tem um filho que tem insônia, uma criança que tem insônia, o marido está com insônia, nós resistimos agora, em nome de Jesus, toda esta ação da insônia, toda essa perca do sono, seja por preocupação, seja por perturbação noturna. Nós resistimos este mal agora em nome de Jesus. E nós determinamos vocês, demônios Lilith, vocês que são esses demônios da meia-noite, da escuridão, que ficam aí trazendo pavor, terror noturno, que ficam trazendo toda sorte de interferências nos sonhos, que ficam trazendo medo, pânico, nós te expulsamos destes lares, te expulsamos dessas vidas agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós decretamos o teu povo curado. Pai, nós decretamos que pessoas que têm problemas na bexiga, pessoas que têm problemas nesses rins, haja cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós decretamos essa pessoa que está até mesmo mancando. Pai, essa pessoa que está tendo esse problema tão sério que ela chega a mancar. Nós decretamos agora, haja cura, haja libertação, haja agora a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre esta vida. E haja cura agora, brote esta cura, nós decretamos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e diz aqui uma coisa muito importante na sequência desses versículos, você está aberto em Lucas capítulo 4, aqui no versículo de número 42. Vai dizer assim: sendo o dia, saiu, foi Jesus, saiu e foi para um lugar deserto. E as multidões o procuraram, e foram até junto dele, e insistiam para que não os deixasse. Irmãos queridos, Jesus, ele ia para um lugar deserto, ele ia para um lugar lá bem quietinho, aonde ele pudesse buscar o Pai. Amém? E é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Amém? Então, querido, eu quero abençoar a sua vida neste dia, com esta bênção, que você seja uma pessoa que tem este altar no secreto. Amém? Sabe qual que é o segredo de Jesus? Jesus, ele ficava com Deus, ele passava tempo com Deus. Se você está aqui em Lucas capítulo 4, nós acabamos de ler versículo 42. Vai ali em Lucas capítulo 4, no versículo de número 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Irmãos, Jesus, depois do seu batismo, ali no batismo ele foi cheio do Espírito Santo. E você sabe onde é que ele foi? Ele foi para um lugar deserto, ficar só ele e Deus. Mas a palavra diz que o Espírito Santo levou ali porque ele seria tentado. Sabe, queridos, depois, olha como que Jesus sai deste momento de deserto, deste momento em que ele estava buscando a presença de Deus, mas que o tentador apareceu ali. Vamos ver? Versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. Irmãos, Jesus entra ali cheio do Espírito Santo, mas Jesus sai daquele deserto, no versículo 14, no poder do Espírito Santo.
E depois que Jesus sai do poder do Espírito Santo e que ele começa a pregar na cidade dele, Nazaré, depois ele vai aqui para Galiléia e expulsa nessa sinagoga esse demônio deste homem. Depois ele vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, nós acabamos de ler. Depois ele realiza um monte de outras curas e libertações. O que ele faz? Nós acabamos de ler aqui, versículo 42. Sendo dia ainda, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. O que ele foi fazer lá, irmãos? Ele foi se encher novamente do poder do Senhor. Amém? E eu queria deixar esta mensagem para o seu coração e eu queria fazer uma oração nesse momento, abençoando a sua vida, para te lembrar que como intercessor, você é uma pessoa que precisa deste momento no secreto. Amém? Irmãos, numa conexão de oração como hoje, numa reunião, a gente não ora por todos os motivos que você vai orar durante o teu momento devocional. No teu momento devocional, você vai orar por todos os motivos. Aqui nós vamos orar especificamente motivos que o Senhor está nos guiando a orar. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso. Que o poder que Jesus demonstrava em público, ele vinha de um lugar. Ele vinha do secreto que Jesus passava com Deus. Jesus sai do batismo lá na frente de todo mundo, onde ele foi cheio do Espírito Santo. E ali, cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo leva para o deserto. Ele sai daquele momento de ele com Deus e de jejum, e aonde Satanás aparece para tentá-lo, ele sai tão vitorioso que a Bíblia diz que ele não sai mais cheio do Espírito, ele sai no poder do Espírito Santo. E ele começa a realizar sinais, sinais, sinais. E depois desses sinais, irmãos, sabe o que Jesus faz? Jesus não continua no meio das multidões. Jesus sempre faz esse ciclo. Ele volta para um lugar deserto. Ele volta no versículo 42 para um lugar deserto, para novamente ter comunhão com Deus. E as pessoas foram atrás dele e diziam, não vá embora, nós precisamos de você. E Jesus falava, não. Eu preciso ficar aqui nesse lugar deserto um pouco e depois eu não vou ficar mais com vocês. Olha o versículo 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também em outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Irmãos, Jesus precisava se encher, precisava voltar para o secreto, ter o seu altar no secreto, para que quando ele estivesse nas outras cidades proclamando o reino de Deus, o poder de Deus se manifestasse na vida dele. E a pergunta que eu quero deixar hoje para você é essa: você tem tido esse tempo do secreto com Deus? Eu vou orar agora por você. E eu vou pedir ao Senhor, e se você tem esse desejo de fortalecer a sua vida de busca do Senhor, faça essa oração comigo. Peça isso ao Senhor. Amém? Que você, no seu momento secreto com Deus, você seja cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo por excelência. E nós vemos aqui, Senhor, o Senhor Jesus sendo guiado pelo Teu Espírito Santo ao deserto. Ele passando ali tempos de oração, de jejum, de busca ao Senhor. Ele sendo tentado por Satanás, mas ele vencendo. E ele saindo desse período no poder do Teu Espírito Santo. E eu quero clamar agora pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão orando comigo. Pai, que o Senhor fortaleça nas nossas vidas nesse ano 2023. Este nosso tempo com o Senhor. Para que quando, Pai, nós estivermos no nosso dia a dia, no meio das pessoas, nós possamos ser esse sal da terra, essa luz do mundo, nós possamos expulsar os demônios, nós possamos curar os enfermos, nós possamos pregar o evangelho do reino e vidas serem salvas, libertas e totalmente restauradas para a glória do Teu nome. Senhor, mas que não haja em nós um coração que ama as multidões apenas. Que haja em nós esse coração que volta para o secreto, volta para o deserto, volta para aquele lugar de solitude, onde estamos apenas nós e o Senhor. Porque a Tua palavra diz, Pai, quando nós Te buscamos no secreto,
O nosso Pai que nos vê em secreto, nos recompensará publicamente, é o que a Tua palavra nos diz. Então, Senhor, eu abençoo esses irmãos e irmãs, no nome de Jesus, que desejam fortalecer sua vida devocional, sua vida de oração, sua vida de estudo da palavra, sua vida, Senhor amado, do secreto. Eu quero te pedir, Pai, neste momento, fortalece eles para ir para o secreto. E quando eles estiverem lá, que o poder do alto seja derramado sobre eles, que as suas vidas sejam santificadas, sejam purificadas, sejam limpas, sejam transformadas. Meu Deus, o Senhor tem falado comigo que esse ano de 2023 é um ano que nós precisamos crescer em santificação. Pai, nós precisamos crescer na pureza, nós precisamos crescer, Senhor amado, na retidão, nós precisamos crescer, Senhor amado, nessa semelhança com Cristo. E nós te pedimos, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Olha para nós e vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Vê aquilo, Senhor amado, que nós precisamos mudar. E acrescenta na nossa vida pelo poder do Teu Espírito. Traz esta limpeza, traz esta santidade, traz essa transformação, Senhor. Traz, Senhor, tudo isso que nós precisamos. Traz abertura de olhos espirituais. Traz, Senhor, a cura dos ouvidos espirituais para que possa Te ouvir. Traz, Senhor amado, a alegria da Tua salvação. Traz, Senhor amado, o derramar do poder do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao fim desse momento. Que o Senhor tenha trazido libertação para você, para a tua casa, e que você se firme nesse compromisso, amém? De estar buscando no secreto ao Senhor, porque se você estiver buscando no secreto com o Senhor, aquilo que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te encher do poder do Espírito, e Ele vai te usar poderosamente, amém? Então eu te abençoo, tenha uma semana de paz, uma semana abençoada de comunhão com Deus, em nome de Jesus.